Foi Karl Marx quem primeiro estabeleceu as bases teóricas para o conceito de ideologia. Como vimos no último vídeo, a ideologia expressa os interesses da classe dominante, e é por isso que ela resulta em uma compreensão tendenciosa e distorcida da realidade, enganando assim aqueles que veem o mundo através de sua lente. Da mesma forma que uma ilusão de ótica pode ser explicada e corrigida, a ideologia também pode ser explicada e desmascarada. A entrada para ideologia no dicionário da Real Academia Espanhola e também no meu dicionário em inglês não inclui esta acepção que Marx propõe. Em vez disso, diz: conjunto de ideias fundamentais que caracterizam o pensamento de uma pessoa, coletivo ou época, de um movimento cultural, religioso ou político. Para Marx, a ideologia burguesa era a única ideologia, porque a burguesia era a classe dominante. No entanto, nos estudos políticos feitos posteriormente por pessoas como Lenin e o filósofo marxista Georg Lukács, a noção de ideologia foi ampliada para incluir outros grupos envolvidos na luta sociopolítica. Assim, ao falar da ideologia do proletariado ou da ideologia comunista, eles estavam se referindo a ideias que expressam e promovem os interesses respectivos das principais classes em conflito. Hoje em dia, falamos de ideologia conservadora, ideologia neoliberal ou ideologia feminista. O conceito de ideologia tem um sentido mais neutralizador e menos polêmico do que o de Marx. Foi proposto pelo sociólogo alemão Karl Mannheim em seu livro Ideologia e Utopia, publicado em 1929. Mannheim não rejeita o sentido marxista de ideologia, mas o amplia. Ele distingue entre uma concepção particular de ideologia e uma concepção total. A primeira reflete o que já vimos em Marx. Tem a ver com ideias e posturas que são uma representação enganosa de uma situação, uma distorção de como as coisas realmente são. O conceito total de ideologia, o que Mannheim propõe, faz referência ao que os alemães chamam de Weltanschauung, uma cosmovisão, que consiste nos conceitos e nas formas de pensar e experimentar a realidade que, com base em circunstâncias sociais, caracterizam um amplo grupo ou até uma época inteira. Isso é muito parecido com a noção de episteme em Foucault, que comentamos no vídeo sobre a fixação da crença, e também do método a priori que trata Peirce, onde uma crença é adotada porque é agradável à razão, tem sentido dentro da experiência vital de um coletivo. Agora, esta concepção total de ideologia problematiza a abordagem de Marx na medida em que a crítica e o desenmascaramento da ideologia burguesa não levavam em conta a própria situação social em que a crítica era realizada. Ou seja, Marx criticava a ideologia burguesa, mas sem questionar seu próprio ponto de vista como ideologicamente conformado. Talvez Marx tivesse respondido que a ideologia do proletariado, ao se estender universalmente ao longo do espaço social após a Revolução, já não seria parcial ou tendenciosa, mas total. Em todo caso, para Mannheim, o conceito de ideologia deixa de ser usado polemicamente como uma arma e passa a ser um método de pesquisa nas ciências sociais e na história intelectual em geral. Este método Mannheim o chamava de sociologia do conhecimento. Por um lado, parece que o que propõe Mannheim volta à ideia original de Destutt de Tracy, o francês que acunou o conceito na medida em que pretende ser um estudo intelectual de ideias em vez de uma arma política. O que Destutt de Tracy imaginava era uma ciência objetiva ao estilo da Ilustração. No entanto, se as ideias não se encontram em seu próprio meio, como as ideias platônicas, mas sempre estão situadas e condicionadas por um meio social e histórico, então a própria sociologia do conhecimento que propõe Mannheim também é condicionada nesse sentido. Em vez de uma ciência objetiva, o que se tem
é um estudo cujos critérios de avaliação não são absolutos, mas relativos ao historicismo em sua base. Portanto, em Mannheim, vemos um distanciamento da ideologia em Marx e uma neutralização de seu filo crítico e polêmico. Mas quase como se o conceito de ideologia obedecesse a uma dinâmica dialética em seu desenvolvimento, volta ao vocabulário marxista no pensamento de Antônio Gramsci, embora, é claro, com certo giro. Gramsci foi um intelectual italiano ativo em vários movimentos sociais da classe trabalhadora e um dos membros fundadores do Partido Comunista da Itália. Em 1926, ele foi preso pelo governo fascista de Mussolini e foi libertado 11 anos depois, apenas para morrer uma semana após sua saída da prisão. Nesses 11 anos, ele escreveu o que hoje é conhecido como seus cadernos da prisão, nos quais enfrentou o marxismo científico. O último tem a ver com o que vimos no último vídeo sobre o determinismo econômico. A ideia de que os modos e relações de produção econômica na infraestrutura determinam o caráter sociocultural na superestrutura. Para mudar este último, para que haja revolução social, a classe trabalhadora tem que se levantar de forma unida e tomar o controle dos meios de produção da classe capitalista. Até o momento, tanto na época de Gramsci quanto na nossa, isso não aconteceu. Por quê? A resposta de Gramsci é que o capital controla os meios de produção não apenas pela força e pela ameaça de violência, mas principalmente pelo consenso do povo, um consenso que caracteriza como ideologicamente forjado. Sua grande inovação é afirmar que a superestrutura, a esfera de representações culturais, não é um mero reflexo da infraestrutura, mas tem um impacto direto na manutenção do controle da esfera econômica. Os meios de produção incluem não apenas o trabalho, mas também a informação, não apenas fábricas e terras, mas também os modos de produzir e difundir o conhecimento, os sistemas de educação, propaganda, arte, meios de comunicação, etc. Portanto, para Gramsci, a luta ideológica é tão importante quanto a luta econômica na luta pela revolução social. A classe trabalhadora não pode simplesmente tomar o controle dos meios de produção. Ela também precisa conquistar o consenso do povo. Isso significa criar uma nova cultura, uma nova ideologia que desafia a ideologia dominante. A teoria de Gramsci sobre a hegemonia cultural teve uma grande influência no pensamento político e social do século XX. Foi usada para explicar a ascensão e a queda dos movimentos sociais, bem como a natureza do poder político. A teoria também foi usada para desenvolver estratégias para a luta pela mudança social. O conceito mais importante no pensamento de Gramsci é o de hegemonia ideológica. Hegemonia significa supremacia ou domínio de um grupo sobre outro, ou de um estado sobre outro. As coletividades humanas não são como as coletividades de insetos, como formigas ou abelhas, onde todos os membros trabalham de forma harmoniosa pelo bem da coletividade. A totalidade política no mundo humano se dá como resultado de um grupo, exercendo poder sobre outro grupo, os dirigentes sobre os dirigidos, um exercício que tem que ser hegemônico para que não se trate de um mero conjunto de facções. Agora, quando pensamos neste poder, pensamos em uma força coercitiva, como a polícia ou soldados em tanques, o sistema judicial e a burocracia em geral. Esses elementos constituem o que Gramsci chama de sociedade política, e, sem dúvida, formam parte da hegemonia do Estado. No entanto, o Estado não exerce seu poder principalmente desta maneira, mas por outra força, a do consenso. Esta força emana não de soldados e juízes, mas de instituições sociais como a igreja, sindicatos, escolas, ou seja, todas aquelas organizações que formam a sociedade civil.
A hegemonia do Estado provém de um equilíbrio entre a sociedade política e a sociedade civil, entre coerção e consenso, mas fundamentalmente do último. Agora, duas perguntas. Um consenso sobre o quê? Ou seja, qual é o objeto do consenso? E 2. Como se consegue o consenso? O objeto do consenso é a estrutura básica da sociedade. Se tomarmos como exemplo o capitalismo, tem que haver um acordo geral de que esse sistema econômico, com sua característica forma de distribuir obrigações e privilégios, seja bom. A classe dominante poderia com força obrigar as pessoas a participar no sistema, mas seria muito caro e a totalidade social seria muito tensa e frágil. Muito mais fácil e eficaz se as pessoas não resistirem, se estiverem de acordo com o sistema e participarem de forma voluntária. Como se consegue isso? Pois, quando você vai às compras, digamos por roupas, não escolhe qualquer camisa ou calça, mas sim aquela que combina com a sua imagem, ou pelo menos a imagem que deseja projetar. Uma imagem séria, relaxada, esportiva, juvenil, de negócios, ou talvez você seja da onda hippie. Se alguém pedisse que você andasse na rua com isso, certamente teria que obrigá-lo com uma força coercitiva, ou de alguma forma, convencê-lo de que isso combina com a sua imagem, para que você concordasse e o usasse com prazer. Isso é o que está em jogo na análise de Gramsci. O sistema econômico é a roupa e os membros da sociedade, o comprador. Este último tem certa imagem de si mesmo, certa forma de representar-se a si mesmo. A sociedade tem um sistema de valores morais, mitos e imagens que forjam seu caráter ou ethos geral, um ethos que é percebido da mesma forma que um indivíduo, vendo-se no espelho, vê certo tipo de pessoa. Portanto, respondendo diretamente à segunda pergunta, como se consegue o consenso? A classe dominante toma certos aspectos dessa imagem e os manipula, destacando certas coisas e reinterpretando outras de modo que os dois fiquem tão bem juntos quanto um anel para o dedo. É nisso que consiste a ideologia para Gramsci, o processo em que os interesses de uma certa classe se vestem de valores culturais, esses últimos se tornando, por sua vez, instintos ou disposições naturais. Um dos valores ou fenômenos culturais mais potentes na manipulação ideológica é a religião. Gramsci dá 2 exemplos disso. Na Itália diz: a hegemonia ideológica da classe burguesa foi mantida principalmente por meio da Igreja Católica, uma instituição de mando centralizado e hierárquico, cujo poder vem de um chefe máximo de outro mundo. Seus mandamentos, AOS, quais se deve obedecer, são essencialmente conservadores. Então a Igreja e sua cultura resistem à mudança social. Nos países anglo-saxões, caracterizados pela cultura protestante, é um pouco diferente. Lá vemos o acento colocado no indivíduo, em levar uma vida de abnegação e autocontrole, o que implica uma repressão de energias psíquicas e corporais em favor do trabalho, cujos frutos constituem um sinal de que um está no favor de Deus. Este é basicamente o argumento de Weber em seu clássico A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A privatização da espiritualidade, por assim dizer, ou seja, retirá-la do espaço público e torná-la um assunto privado, tem o efeito de segregar os cidadãos uns dos outros, depolitizá-los e, assim, criar um sujeito relativamente dócil, muito adaptado às necessidades de produção do capitalismo. Portanto, a ideologia para Gramsci não é um conceito neutro, como em Mannheim, mas desempenha um papel importante na dominação política. Mas, ao contrário de Marx, a ideologia não é uma simples distorção da qual se deve desfazer. A ideologia constitui um elemento integral no funcionamento do Estado e da sociedade. Por último, vamos considerar o pensamento do filósofo francês Louis Althusser.
Althusser foi bastante influenciado por Gramsci, como logo veremos. No entanto, Althusser analisa os mecanismos ideológicos com mais profundidade, o que é muito iluminador, e, dado seu posicionamento estruturalista, minimiza os aspectos históricos e humanistas, problematizando a agência humana ao ver nossa própria subjetividade como determinada ideologicamente. Bem, o texto em que nos baseamos é chamado Ideologia e os Aparelhos Ideológicos de Estado, que está em seu livro chamado Sobre a Reprodução. Seu ponto de partida é uma questão técnica, mas muito importante. Começando com um exemplo, para que uma planta floresça, faça fotossíntese e produza frutos, ela tem que constantemente repor as condições que possibilitam essa atividade, como água, luz e vários nutrientes. Se não reproduzir as condições de sua produção, ela morre. O mesmo vale para uma sociedade, especificamente com seu sistema econômico. O que ela tem que reproduzir são os modos de produção e as relações de produção que Marx comenta em O Capital. Os modos ou forças de produção são, por um lado, o trabalho humano e, por outro, as fábricas, ferramentas e matéria-prima. Ao terminar sua jornada de trabalho, o trabalhador está cansado e com fome. Com o salário que recebe de seu patrão, ele compra comida e paga o aluguel de um lugar onde pode descansar. Dessa forma, ele reproduz a energia necessária para voltar a trabalhar no dia seguinte. E parte dos lucros do patrão vão para a compra de mais matéria-prima para o dia seguinte. Dessa forma, os modos de produção são reproduzidos. Além disso, estão as relações de produção, com o que ele se refere à maneira como os trabalhadores se relacionam entre si e com os patrões. Dependendo de como essas relações são estabelecidas, pode-se ter um sistema capitalista, socialista, comunista, fascista, etc. Agora, tudo isso constitui a base econômica em Marx. Isso da infraestrutura. A reprodução dos modos de produção já foi explicada, mas não a das relações de produção. No momento, os trabalhadores e os patrões se relacionam de forma capitalista. Mas como pode garantir que amanhã e no futuro eles continuem se relacionando da mesma forma? Para explicar isso, Althusser recorre ao que ele chama de aparelhos de Estado, que estão na esfera cultural da superestrutura. Existem dois aparelhos: o aparelho repressivo de Estado e o aparelho ideológico de Estado, que correspondem à sociedade política com sua força coercitiva e à sociedade civil com sua força de consenso que vimos em Gramsci. O aparelho repressivo inclui a polícia, as forças armadas, o sistema judicial, prisões e o sistema burocrático administrativo, todos os quais estão centralizados e sob o controle do governo. O poder que este aparelho exerce é coercitivo e violento, e é empregado quando a ordem social estabelecida é ameaçada pelos atos de indivíduos ou grupos. O aparelho ideológico de Estado, por outro lado, não é centralizado e não está sob o controle do governo. Ele inclui instituições como a escola, a igreja, a família, os meios de comunicação e a cultura popular. Esses aparelhos são usados para inculcar nos indivíduos as ideias, valores e crenças que sustentam o sistema econômico e as relações de produção existentes. Eles também são usados para criar uma sensação de consenso e unidade na sociedade, o que torna menos provável que as pessoas se rebelem contra o status quo. A teoria de Althusser sobre os aparelhos de Estado é uma ferramenta valiosa para entender como o poder é exercido na sociedade. Ele nos ajuda a ver que o poder não é apenas coercitivo, mas também ideológico. Os aparelhos ideológicos de Estado são usados para controlar a mente das pessoas, e é por isso que são tão importantes para a manutenção do status quo.
O aparelho ideológico do Estado é diferente. Refere-se a uma multiplicidade de instituições sociais como o sistema educacional, a família, partidos políticos, sindicatos, meios de comunicação de massa, como a imprensa, o rádio, a televisão e hoje em dia a internet, e instituições culturais como a arte, a literatura, os esportes, etc. Com a exceção das escolas públicas, essas instituições não estão sob o controle direto do governo. E, além disso, o poder que exercem não é violento e coercitivo. Sua função não é a repressão, mas a ideologia. Como Althusser entende a ideologia? Ele compartilha com Mannheim e Gramsci a noção de ideologia como uma cosmovisão tecida por um conjunto de crenças, valores e posturas gerais sobre o mundo. Ele comenta que na Idade Média, essa função unificadora era realizada principalmente pela Igreja e pela família, mas que hoje em dia os meios de comunicação e o sistema educacional são muito mais importantes. Lembre-se de que a função da ideologia é reproduzir as relações de produção. Com seu modelo de propaganda, Chomsky mostrou como a incorporação da publicidade nos meios de comunicação, como a imprensa e a televisão, reduziu o custo para o consumidor, mas com a consequência de que algumas poucas corporações se tornaram proprietárias da grande maioria dos órgãos de comunicação. Isso, por sua vez, tem a consequência de que o que é comunicado nesses meios não contradiz os interesses de seus donos, que são grandes líderes do sistema capitalista. Desta forma, sutil e ideologicamente, o consumidor internaliza as relações de produção do sistema em que se encontra. Além disso, há o sistema educacional, que Althusser considera o principal motor do aparelho ideológico do Estado. É que, por mais que os meios de comunicação difundam a ideologia burguesa, eles não fornecem aos trabalhadores os conhecimentos e habilidades necessários para o trabalho de produção. As escolas, sim. Há algum tempo, li que as notas que os alunos recebem vêm das fábricas, de como eles classificam os produtos quando saem da linha de montagem. Produtos perfeitamente feitos recebiam a classificação mais alta e outros recebiam uma classificação menor, de acordo com os defeitos que tinham na fabricação. Não sei se isso é verdade, mas Althusser comenta algo semelhante ao falar sobre como o sistema educacional prepara os jovens com conhecimentos básicos, tanto matemáticos quanto sociais, e os expulsa do sistema em diferentes momentos. Muitos terminam o ensino médio, que serão em grande parte trabalhadores, injetados no sistema de produção. Uma quantidade menor continua por mais tempo até ter os conhecimentos necessários para o trabalho burocrático de funcionário. Um último setor, diz Althusser, chega ao topo, seja para cair na semi-aposentadoria intelectual, seja para se tornar, além dos intelectuais do trabalhador coletivo, agentes de exploração, capitalistas, empresários, agentes de repressão, militares, policiais, políticos, administradores, etc. Ou profissionais da ideologia, sacerdotes de todas as espécies, que são em sua maioria leigos convencidos. Para mim, isso soa um tanto hiperbólico, mas é verdade que o sistema educacional é muito instrumentalizado hoje em dia. O estudo das humanidades tem cada vez menos presença e relevância na oferta educacional, substituída por estudos mais rentáveis. Isso, juntamente com a hierarquia de notas, os exames padronizados e o ambiente competitivo que cria, replica o próprio ambiente econômico de produção ao qual os estudos estão direcionados, conseguindo assim, na estimativa de Althusser, a reprodução das relações de produção que caracteriza nossa sociedade. Entendemos a escola como um ambiente para a transmissão de ideias e conhecimento, mas para Althusser,
é muito mais do que isso. O termo ideologia, afinal, não tem tanto a ver com ideias, desde que sejam fenômenos imateriais na mente, mas sim com práticas e rituais em um ambiente material. Em outras palavras, se queremos saber a ideologia de alguém, não precisamos fazer perguntas às quais responderiam com palavras expressando suas ideias. Só precisamos observar o ambiente de suas práticas. Cumprimentamo-nos na rua de certa maneira, formamos filas para sermos atendidos, e não nos colocamos à frente de outro na fila, batemos na porta antes de entrar, etc. Existem 1000 exemplos de como nosso comportamento é governado por essas práticas e rituais. Com essa discussão sobre a existência material do aparato ideológico, Althusser avança para uma discussão sobre a subjetividade. Enquanto o conceito principal de Gramsci é a hegemonia ideológica, o de Althusser é a interpelação ideológica. Em filosofia, interpelação significa dar existência a algo ou dar-lhe uma identidade. Althusser afirma que nossa subjetividade é interpelada ou criada dessa forma, ou seja, é uma construção ideológica. No nível mais básico, isso se refere ao que acontece quando alguém nos cumprimenta ou se dirige a nós. Assim que reconhecemos o cumprimento do outro, estamos sendo constituídos como sujeitos por seu ato. Althusser fala de uma pessoa que está caminhando na rua e um policial lhe grita: "Ei!". A pessoa para e se vira para responder ao chamado, e assim, diz Althusser, por meio dessa inversão física de 180 graus, ela se torna sujeito. Dessa forma simples, ao responder ao chamado do outro, nos colocamos como sujeitos na ideologia, o que tem o efeito de procurar a reprodução das relações de produção. A ideologia, nesse sentido, assegura que cada um saiba onde deve estar na estrutura social, especificamente, seu lugar no sistema de produção. O alarme tocando às 6h da manhã é um chamado para o local de trabalho, ao qual respondemos da forma esperada pelo sistema. Ao preparar o material para este vídeo, fiquei pensando na diversidade de subjetividades. Na Idade Média, o sujeito humano era definido em termos de fé religiosa. Era um fiel. Depois, passou a ser um súdito. Em seguida, com as revoluções democráticas, passou a ser um cidadão. Nos últimos 50 anos, abdicou de sua subjetividade de cidadão para se tornar um consumidor. E nos últimos 10 anos, está se tornando um usuário. Ele ainda é consumidor e, nominalmente, cidadão. Mas o chamado que recebemos hoje em dia não é o cumprimento de outro ser humano, mas sim as opções que um algoritmo nos apresenta nas redes sociais. Nesse ponto, a ideologia que nos constitui como sujeitos não trata mais de ideias e representações, mas sim de uma prática essencialmente afetiva que, de forma cada vez mais prejudicial, molda nossa interação com os outros. Quero terminar resumindo um pouco a nossa análise. Para os autores que vimos aqui, a ideologia não é uma mera distorção ou ilusão da qual simplesmente temos que nos livrar, mas sim uma das forças ou aparatos constitutivos da integridade e hegemonia de qualquer Estado. Quando a ideologia dominante começa a se fragmentar, muitas vezes, o Estado recorre ao aparato repressivo para mandar a polícia ou mesmo as forças armadas para as ruas, como vimos na década de 1960 com a luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e nos extensos protestos estudantis e sociais, em geral em 68. Esses momentos são inevitavelmente acompanhados de confrontos no nível cultural, ou seja, ideológico, uma luta pela definição de uma sociedade, sua visão de mundo e valores. São esses choques culturais que mencionei em meu vídeo sobre dogmatismo. Disse ali que nessa luta política e cultural ouço discursos malucos, afirmações que me parecem dogmáticas
e patentemente ideológicas.